Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 5 da carta do escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 até o 4, até o 5. Hebreus, capítulo 5, de 1 a 5. E a palavra de Deus diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, essa oportunidade de louvarmos, bendizermos o Teu nome, Senhor, de contribuirmos com o Teu reino, Senhor, com a Tua obra neste lugar. E agora, Deus amado, traz entendimento à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de traduzir em cada coração, de maneira personalizada, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que Tu queres falar conosco. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, essa semana, durante os devocionais, eu não sabia que estaria eu aqui para trazer a palavra. O pastor Edson me comunicou anteontem, perguntando se eu poderia estar aqui. Só que eu não vi a mensagem, só pude responder no outro dia pela manhã, ontem pela manhã. Mas o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração através dos louvores que nós cantamos aqui hoje. Se você notar, cantamos louvores aqui voltados para o Senhor. Nós como servos, nós como altar, nós como vidas resgatadas pelo Senhor. Nós como homens e mulheres salvos e lavados em rios do sangue do Cordeiro pelo Senhor. Porque foi esse o propósito de Deus em Cristo Jesus para nossas vidas. Não somente para nós, mas para todo aquele que crê no sacrifício da cruz. Porque o Senhor diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para buscar o que estava perdido. Ele veio para trazer salvação e restauração do homem que estava caído para com Deus Todo-Poderoso. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra, e o tema que eu tenho colocado: homens e mulheres preparados pelo próprio Deus para servir no seu altar. Homens e mulheres preparados por Deus para servir no seu altar. No texto de Hebreus que nós lemos, no versículo 4 diz assim: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Então, o chamado para sermos homens e mulheres de Deus, para sermos servos do Senhor, preparados para pregar, para evangelizar, para anunciar as boas novas de Cristo, não é uma coisa nossa, é uma coisa dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, quando nós nos levantamos para anunciar as boas novas de Cristo, nós não estamos fazendo por nós mesmos, nós estamos fazendo por ele, impulsionados por ele, pelo Espírito Santo, que nos chamou, que nos determinou essa missão. Então, por isso, quando nós fizermos a obra de Deus, devemos fazer essa obra com coragem e intrepidez. Devemos fazer essa obra com um desejo ardente no nosso coração pelas almas que estão aí fora. Não fazemos de qualquer forma, não fazemos de qualquer maneira, mas fazemos para a glória e honra do Senhor. Porque nós cantamos que Ele cresça e que nós diminuamos. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é o Senhor. No Velho Testamento, nós vemos homens e mulheres de Deus, que Deus usou
de forma específica para certas situações. E toda vez que Deus quer fazer algo na face da terra, entre a humanidade, entre os homens, Ele prepara homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra, para fazer a missão pela qual Ele quer que vivamos. Por isso, nós temos que estar sempre dispostos a viver a vontade do Senhor. Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como dignos da vocação com que fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como que fostes chamados. Meus irmãos, nós somos chamados por aquele que é puro, que é santo, que é poderoso. Nós somos chamados não por qualquer pessoa, mas pelo próprio Senhor. Quem nos convenceu disso foi o Espírito Santo. Então, nós temos que nos portar de maneira digna dessa vocação. Temos que ver uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, uma vida cheia de amor pelas almas. Não adianta nós cantarmos na igreja, falarmos na igreja, sermos ativistas na igreja, mas quando chegarmos lá fora, não amarmos as almas que estão perecendo. Nos afastarmos delas, ou deixarmos de fazer a nossa parte, como servos e servos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, Ele é fiel. Quando Ele chama alguém, Ele dá as condições. Quando Ele chama alguém, mesmo que a pessoa não esteja totalmente preparada, Ele faz com que ela seja transformada, preparada e restaurada, de forma que a pessoa sirva de instrumento das suas mãos. No Antigo Testamento, se fala muito sobre o altar, o sacrifício feito no altar. E essa visão de altar, que os profetas usavam naquela época, veio para a igreja atual muitas vezes. Esse é o altar. Será que esse é o altar? É mais um espaço onde nós usamos para ministrar a palavra de Deus, uma tribuna, um púlpito. O altar somos nós. Nós somos o altar do Senhor. É através de nós que Ele quer fazer o trabalho. É através de nós que Ele quer fazer a obra. Porque o sacrifício da cruz já foi feito. Nós, como instrumentos, devemos irradiar esse sacrifício. Nós, como instrumentos, devemos mostrar em nossas vidas que o sacrifício feito na cruz foi válido. Naquela época, o sacerdote tinha, o profeta tinha que preparar o altar como Elias fez. Preparou o altar, colocou as pedras, colocou a lenha, jogou a água, mas quem trouxe o fogo foi o Senhor. Quem mandou o fogo do céu foi Deus. O que eu quero que nós entendamos essa noite, nessas poucas palavras de início, é que nós, como altar, temos que estar preparados para receber o fogo do Senhor, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Temos que estar preparados para receber essa autoridade, esse poder, para falar com intrepidez das maravilhas do Senhor. Porque dessa forma, irmãos, nós, com essa comunhão, com essa união, com essa vida restaurada, com essa vida transformada, nós teremos poder e autoridade para falar em nome de Jesus. Teremos poder e autoridade. Por que eu falo isso? Lembra de Paulo e Silas, quando estavam pregando? Foram apedrejados, foram perseguidos. Em certo momento, dois quiseram fazer a mesma coisa que Paulo e Silas fizeram. E foram querer enfrentar Satanás, o diabo, o inimigo, o espírito maligno. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles tomaram uma surra. Porque os inimigos falaram: Paulo e Silas nós conhecemos, mas vocês quem são? Então nós temos que estar preparados, irmãos. Prontos. Porque nós seremos desafiados. O inimigo das nossas almas, ele não dormita também não. Ele está 24 horas esperando uma oportunidade para tirar uma seta contra mim, contra você. Usar uma pessoa, uma situação, para nos trazer dano físico, mental, espiritual. Onde estivermos fracos, onde tivermos uma brecha, ele vai querer atacar ali. E nós temos que estar preparados para este momento, para repreendermos em nome de Jesus tudo aquilo que ele quiser lançar contra nós. O altar somos nós, nas mãos do Senhor,
para fazermos a sua vontade, para reverberarmos o sacrifício da cruz, para fazermos como Ele quer que façamos. Lá em Romanos, capítulo 8, 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que vier, tudo que acontecer, pode ter certeza, irmãos, é para um propósito. É para um propósito. Então, nós devemos estar atentos e ter discernimento de, no momento que a luta vier, do momento que as pedras começarem a ser jogadas, do momento que as potestades do ar, os inimigos das nossas almas, quiserem nos destruir, usando pessoas, nós temos que estar prontos e sabermos que se nós somos chamados, tudo coopera para o nosso crescimento, para a nossa aproximação de Deus, para darmos nosso testemunho como servos e servas do Senhor. Porque hoje, com aquilo que nós estamos vendo no nosso país, as leis que estão sendo implantadas, muitas coisas serão crimes daqui a um dia, quando o martelo for batido. Palavras que nós pregamos no púlpito, exortações que nós fazemos na igreja, daqui a uns dias, poderemos estar pregando aqui, de repente entrar uns policiais e nos levar presos, algemados, porque estamos falando da verdade do Evangelho. E nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Para que quando eles nos levarem dessa igreja, ou de outra igreja, ou do lugar que nós estamos pregando, nós pregamos nas prisões. Pregamos diante do juiz, não tenhamos temor e medo. Tenhamos intrepidez como homens e mulheres de Deus, que foram chamados para cumprir a boa obra e o propósito do Senhor. Por isso, há necessidade de preparo, há necessidade de entrega, há necessidade de nós estarmos prontos. E isso diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está a nossa arma. A nossa luta não é contra carne e sangue, são contra principados e potestades. A nossa luta não é contra o vizinho, contra o irmão, contra a irmã da nossa família, do nosso sangue, família. Não é contra o nosso amigo de trabalho. Não é contra aquele que está no trânsito e nos desafia e nos ofende. Não. A nossa luta é bem maior que esta. Esses que acontecem aqui são alguns imprevistos, que Deus falou que aconteceria na sua palavra. Que seria filho contra pai, pai contra mãe, irmão contra irmão, amigos contra amigos, servo contra servo, marido contra mulher, mulher contra marido. Isso ia acontecer, irmão. E vai acontecer sempre. Mas nós temos que estar ligados na palavra de Deus, para que quando as situações surgirem, nós possamos repreendê-las em nome de Jesus. Temos essa autoridade, esse poder. Na Bíblia, o altar sempre foi um lugar de encontro entre o homem e Deus. E ali no altar aconteciam 3 coisas: sacrifício, consagração e adoração. Quando o sacrifício era feito, havia o quê? Perdão de pecados. Ou seja, havia consagração. Quando a consagração era feita, o que havia? A adoração. Hoje, não precisamos fazer sacrifícios. Nós temos que nos consagrar a cada dia. E termos uma vida de adoração diante do Senhor. Desde Abel, passando por Abraão, Moisés e Elias, vemos homens se levantaram altares ao Senhor. Porém, uma grande virtude espiritual, verdade espiritual. Antes de Deus usar um homem ou uma mulher no altar, Deus prepara esse homem, Deus prepara essa mulher. Deus capacita, através do Espírito Santo, através da sua palavra. O Antigo Testamento menciona também diversas mulheres profetisas, que foram porta-vozes do Senhor em figura de liderança no Antigo Israel. Se você olhar a palavra e ler a palavra no Velho Testamento, você verá que não somente havia profetas, tinham profetisas e mulheres usadas por Deus. Então não havia distinção. Humanamente falando, o patriarcado trazia essa distinção. Mas Deus não fazia distinção. Tanto é que ele fez a mulher para o homem no Éden, para ser auxiliadora, ajudadora, estar do lado dele, ser uma só carne, terem o mesmo desejo, a mesma vontade de servir a Deus. Deus preparou todas as coisas, meus amados. Então, no Velho Testamento, Deus não usava somente profetas homens cheios do Espírito, mas usava mulheres também. A Bíblia hebraica explicita 5 mulheres
com o título de profetisa. Miriam, em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Débora, em Juízes capítulo 4, versículo 4. Ulda, 2 Reis 22, 14, 2 Crônicas 34, 22. E também Nódia, em Neemias 6, 14. São mulheres que foram usadas. Talvez não foram tão mencionadas, não são tão mencionadas nas mensagens, nos estudos, nos ensinos. Mas Deus usou. E Deus continua usando as mulheres. Nós vimos o mês passado, o mês de março aqui, o como foi a bênção. Eu posso dizer aos irmãos, todos os cultos que eu assisti de terça, sexta e domingo, foram edificantes para mim. Falaram ao meu coração. Eu glorifiquei a Deus, eu falo para minha esposa, eu glorifiquei a Deus o tempo todo, porque Deus tem sido fiel, Deus tem sido bom com a comunidade cristã aqui de Osasco. Deus tem trazido homens e mulheres cheios da vontade do Senhor, cheios do Espírito do Senhor, cheios do conhecimento da palavra de Deus. E a nossa igreja tem sido edificada. Irmãos, eu não digo nada para vocês, se daqui não saírem outras lideranças para outros lugares de São Paulo. Porque eu vejo aqui pessoas capacitadas, pessoas preparadas por Deus para fazer a obra. Eu vejo isso. E glorifico a Deus por isso, irmão. E pode dizer que não é um orgulho, não. É uma alegria constante no meu coração, como servo de Deus. Porque eu vejo que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cumpre promessas, é um Deus que cumpre as revelações e visões que Ele nos dá. Quando eu, na inauguração desse lugar aqui, no primeiro dia de culto, comecei a louvar ao Senhor aqui, eu olhava por essa porta, não estava dessa forma que está aí agora, estava aberta. Eu via pessoas vindo de todos os lugares, e lutando para entrar por essas portas, de todos os lugares. E eu vi esse lugar ser tomado de uma maneira que não tinha mais lugar para ninguém sentar. Lotado, gente em pé. A visão que Deus me deu, e Deus está cumprindo essa visão. Deus está cumprindo essa promessa que Ele fez. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque Ele é fiel. Você aqui se continue, faça a sua parte. Se coloque diante do Senhor, como instrumento nas mãos dEle. Se coloque diante do Senhor, como homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Mais uma profetisa, a esposa de Isaías, que também é mencionada em Isaías 8:3. Embora fosse menos frequente que os profetas homens, essas mulheres desempenharam papéis importantes na transmissão da palavra de Deus, sendo reconhecidas pela sua conexão espiritual e liderança. Além das profetisas, o Antigo Testamento relata Deus falando por meio de várias outras formas com os profetas. Sabe uma coisa, igreja? O altar não é lugar de improviso. O altar de Deus, o púlpito, o local sagrado, onde Deus colocou você para transmitir a palavra, seja aqui nesse lugar, seja numa praça pública, seja na tua empresa, lá é um lugar sagrado. Por que eu falo isso? Porque quando Moisés foi chamado por Deus, lá no deserto, no monte, quando ele chegou diante da sarça, o que foi que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Então, onde você estiver, para pregar ao Senhor a palavra de Deus, o lugar que você pisar estiver um lugar santo, porque você é um homem santificado, uma mulher santificada, uma mulher lavada em remédio do sangue do Cordeiro. Então aquele espaço, aquele lugar que você estiver, é um lugar de autoridade para você pregar o Evangelho de Deus. Eu falo sempre para minha esposa, não preciso de um púlpito para pregar o Evangelho. Não é necessário uma tribuna, uma igreja. Hoje Deus nos dá condições tremendas de pregar o Evangelho. Nós temos as mídias sociais. E se nós olharmos as mídias sociais, meus amados, vocês vão ver quanta gente está lá tentando fazer a obra de Deus. Alguns a simplicidade, não falam direito quase, não tem muita locução, não tem muita dicção, ou até colocando as palavras, mas você sente a chama do Espírito Santo naquela pessoa quando ela está falando. Por outro lado, você vê homens eloquentes, cheios de conhecimento, mas quando você ouve eles falar, você vê geladeira, vê frieza, vê homens atrás de like, vê homens atrás de sucesso, não vê homens atrás de almas. Então nós temos ferramentas hoje, amados, para transmitir a palavra de Deus, pregar o Evangelho, para ministrarmos às pessoas. E por que não fazemos isso? Por timidez, talvez. Falta de conhecimento. Irmãos,
com um celular, você coloca na sua frente, lá no Facebook, no Instagram, liga a tela de filmar a câmera e fala ali. Depois que você transmite, e muitas pessoas de muitos lugares do mundo vão ver a tua voz e a pregação do teu evangelho. Não precisa uma coisa rebuscada, porque o evangelho é uma coisa simples. Quem tem estragado a pregação são os homens, procurando rebuscar, maquiar, falar do seu ventre, não daquele que o Espírito Santo manda Deus falar. Por quê? Estão perdendo a capacidade, estão perdendo a visão do reino, estão perdendo a vontade do início, aquele primeiro amor que ardia no coração. E muitos estão empurrando com a barriga, levando de qualquer forma a obra de Deus e a pregação do Evangelho. Esses serão cobrados naquele dia. Esses serão cobrados naquele dia. E que eu e você não estejamos fazendo parte desse grupo. Que possamos eu e você fazermos parte daquele grupo, que seremos bem recebidos por Jesus. Por sermos conhecidos por Ele. Pela intimidade que tivemos com Ele. Pela vida santa que tivemos com Ele. Pela vida de consagração que tivemos com Ele. Obedecendo a sua palavra e vivendo essa palavra. Porque muitos naquele dia também estarão lá. Que pregaram, que falaram, fizeram muitas coisas. Mas ouvirão do Senhor, não vos conheço. Porque faziam tudo, mas não tinham intimidade com o Senhor. Não tinham vidas consagradas no altar do Senhor. Não eram altares usados por Deus, mas pelo próprio ventre. O altar não é lugar de improviso. Quando você sobe num púlpito para pregar, ou numa praça, ou num carro de som, ou em qualquer lugar, você tem que falar das verdades do Evangelho. Às vezes, nós vamos improvisar, sim, mas o improviso é usando a palavra de Deus. É usando a situação e colocando e ministrando a palavra de Deus. Quantas vezes surgem conversas entre amigos, no roda de amigos, no almoço, ou no trabalho, durante o trabalho, ou na família. E você está ali, cheio da vontade de falar de Jesus. Não vê a hora de aparecer a oportunidade. De repente, alguém lança alguma coisa e falou, é por aqui que eu entro. Você vai não improvisar na carne, mas usar o Espírito. Usar aquele momento, aquela deixa, aquela palavra, como diz o feeling, que você entra e começa a falar de Jesus, com autoridade, com poder. E pode ter certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia. Não voltará vazia, meus irmãos. Por mais duro que seja o coração, em algum momento a palavra vai falar, vai tocar. Alguma situação vai acontecer e a pessoa vai se quebrantar diante do Senhor e vai pedir socorro para você. Porque verá em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Senhor que pode dar o norte para ele, a solução, o caminho para ele andar. Mostrar a direção que ele deve se dirigir. O altar é um lugar de homens e mulheres preparados. No Antigo Testamento, o altar era o centro da vida espiritual de Israel. Se vocês olharem os textos da palavra de Deus, o próprio Senhor manda levantar altar. Livro de Êxodo, capítulo 20 e 24, está escrito assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás. Foi uma ordem que foi dada por Deus. O altar representava lugar de sacrifício. O sacrifício representava a entrega total a Deus. O altar era um lugar de comunhão, como já mencionei. Era onde o povo se aproximava da presença de Deus. O altar era um lugar de consagração. Quem servia no altar precisava ser preparado para Deus. Por isso os sacerdotes tinham que se preparar espiritualmente para ministrar diante do povo. Não era de qualquer forma. Porque sabemos, se fosse de qualquer forma, eles eram fulminados, eles eram mortos pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós estamos numa época em que o Senhor usa a sua misericórdia e nos dá oportunidade, mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos, mesmo quando erramos, de nos consertarmos, de nos restaurarmos através da palavra do Espírito, para podermos ministrar a palavra de Deus. Como eu disse no início lá, o texto que fala lá em Hebreus. Veja, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens,
nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Nós não somos perfeitos. É por isso que nós temos que buscar sempre a presença de Deus, constantemente. Isso não quer dizer que você não vai falhar de vez em quando. Acontece. Acontece, irmãos, nós falharmos, sim. Essa carne aqui, enquanto ela não for santificada e transformada pela glória do Senhor, em uma nova carne, em um novo corpo, nós vamos estar sujeitos a errarmos. Nos extemperarmos em alguns momentos de raiva, em algum momento de ataque. É por isso que nós temos que estar sempre ligados no Senhor. E discernirmos esses ataques. E discernirmos esses momentos. E usarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Sermos mansos e humildes de coração. Ser manso e humilde de coração não é ser bobo. Não é ser uma pessoa fraca. Muito pelo contrário. Ser manso e humilde de coração é você ter autoridade no Senhor. Jesus era Jesus, não era? E é Jesus. Mas no momento que ele entrou no templo e chicoteou e derrubou as mesas dos cambistas ali, ele demonstrou autoridade. O manso e humilde de coração. Ele meteu o pé nas mesas, chicoteou o povo, pôs os caras para correr do templo, que é da casa de oração, pelo zelo que ele tinha. Então, quando eu e você somos tomados por esse zelo, talvez nós tenhamos que dar umas chicotadas também. E quando eu falo chicotadas, é exortação, amados. Não abrimos concessão para ninguém. Porque hoje em dia, infelizmente, muitos fazem concessão nos púlpitos, nas pregações. Eu estava falando com a minha esposa, são poucas igrejas, louvado seja Deus que essa igreja ainda fala e vive e exorta nesse sentido, que fala do pecado, da justiça, do juízo, fala do inferno, fala do perdão, da salvação, do sacrifício da cruz. Ainda fala, ainda exorta o povo. Porque nós precisamos, amados, ser exortados a todo instante para não perdermos a visão do reino celestial. Essa semana, eu conversei com uma irmã, num colega de trabalho, e ela estava chateada, não está mais congregando. Ela está somente em casa, lendo a Bíblia e orando com a família. Porque se decepcionou com a igreja. Se decepcionou com as pessoas. E eu pude falar para ela, não seja como Asaf, que olhou a riqueza do ímpio, a prosperidade do ímpio, e quase se desviou da presença de Deus. Não olhe para as falhas dos homens, meus amados, para as falhas dos irmãos. Se o pastor falhou, ele também passa por lutas. Se a irmã te entristeceu, a irmã passa por lutas. Ao invés de você deixar a congregação, deixar a igreja e parar de congregar, ore pelo seu pastor, ore pela irmã, ore pelo irmão, ore por você mesmo, para que a tua visão não seja embaçada pelas coisas do inimigo, pelas setas do diabo, que você possa olhar Jesus, autor e consumador, sempre, porque Ele é perfeito. Ele nunca falhou e nunca falhará. E é Ele nosso exemplo de maior fidelidade para com a palavra e para com Deus. O altar quebrado. Em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, Elias encontra o altar do Senhor quebrado. Antes de pedir fogo do céu, ele fez algo importante. Ele restaurou o altar. Ele restaurou o altar. Muitas vezes nós somos esse altar quebrado. Esse altar que está com defeito. Esse altar que está falhado. Faltando alguma coisa. Mas você quer ser usado por Deus. Você quer fazer a obra do Senhor. Você quer pregar, você quer ensinar, você quer cantar, você quer louvar, você quer evangelizar. Procure primeiramente restauração no Senhor. Procure restaurar a tua vida diante de Deus. Eu tenho feito isso, irmãos, porque eu não sou perfeito. Deus tem mostrado os meus erros.
Deus tem mostrado as minhas falhas. Deus tem mostrado onde eu tenho que ser reparado. E quem repara esse altar, quem repara você, é o Espírito Santo de Deus. E para isso você tem que reconhecer, você tem que entender que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nesse restaurar de altar feito por Elias, nós encontramos uma poderosa lição. Antes de Deus enviar fogo, antes de Deus derramar a sua unção e poder e autoridade, o altar precisa estar restaurado, o altar deve estar pronto. Deus quer usar a mim e a você com autoridade, a cada instante, a cada momento, a cada dia, em cada situação da nossa vida. Ele quer nos usar, mas é necessário estarmos preparados e prontos para receber essa autoridade, essa unção, esse poder da parte de Deus. A lenha e o fogo. No altar do Antigo Testamento havia dois elementos importantes, que era a lenha e o fogo. O sacerdote colocava a lenha, mas quem queimava e enviava o fogo era Deus. O fogo representa o poder de Deus. A lenha representa o esforço humano, a parte humana. A lenha representa a nossa parte, o nosso esforço, o nosso trabalho no Senhor. Mas o fogo representa o poder de Deus. E é só Ele que pode dar esse poder. Mas ninguém pode. Ninguém mais pode dar esse poder. Eu não posso. Pastor Moisés não pode. Pastor Edson não pode. Nenhum do pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum papa. Ninguém pode. Só quem pode dar poder e autoridade é o Senhor. E para que essa autoridade, esse poder esteja na nossa vida, nós precisamos de algumas coisinhas, irmãos. Nós precisamos de algumas coisinhas. Nós devemos fazer da nossa parte, como homens e mulheres de Deus, ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de preparo e dedicação na palavra de Deus, uma vida cheia e transbordante do Espírito Santo, uma vida de compromisso e caráter firme, não abrindo concessões, não passando a mão, não passando pano para ninguém, mas sendo aquilo que Deus quer que você seja. Pregando aquilo que Deus manda você pregar, independentemente se estão gostando ou não, porque é a palavra de Deus. Lembra-se dessa forma de Jesus, quando estava pregando a multidão, uma palavra que foi dura, uma palavra que foi bem difícil, alguns começaram a sair, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, ó, o pessoal está indo embora daqui, ó, não querem ouvir sua palavra mais não, sua palavra é muito dura. Jesus olhou para os discípulos e falou: o quê? Vocês querem ir com ele? Pode ir também. Pode ir também. Eu tenho um ditado que a palavra é dura para crente que está em pecado. Porque o crente que está com a vida no altar, transformada, lavada em remissão em cordeiro, a palavra, mesmo que seja de exortação, ela cai no seu coração como água cristalina. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabe que você está enquadrado nela e não está vivendo aquela exortação. E pode glorificar a Deus porque Ele está te guardando dessa prova. Mas existem pessoas, existem homens, existem mulheres, existem moços, jovens, que quando são confrontados com a palavra de Deus, se voltam contra o pastor, se voltam contra a liderança, se voltam contra a igreja. Pensando eles que estão contra essas pessoas, mas estão voltando-se contra Deus, se afastando de Deus, virando as costas para Deus. Porque quando Deus exorta, quando Deus corrige, é porque Ele ama. É porque Ele quer que você esteja na presença dEle com a vida pura, santificada, sem mácula e sem ruga. Porque essa é a igreja que Ele vai vir buscar. Uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Uma igreja que ela é realmente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não é qualquer povo, não é qualquer pessoa. É um povo santo. É um povo cheio do óleo do azeite do Senhor. É um povo que busca a presença de Deus constantemente. Elias era um homem como eu e você. Porém, a diferença estava na íntima comunhão que ele tinha com Deus. E que nós também devemos buscar a cada instante essa comunhão. A Bíblia diz que Elias era um homem, ele orou e por muitos tempos não choveu. E depois ele orou e choveu. Mas quando Elias foi ameaçado por Jezabel, um homem de Deus, cheio do poder e da autoridade, ele tremeu. Ele teve medo e ele fugiu. Isso quer dizer, irmãos, que mesmo você cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, em algum momento, a seta pode chegar até você. A ação do inimigo pode chegar até a tua vida, através de alguma coisa.
de uma enfermidade, de uma perda, de algo que você gosta tanto, que você ama tanto, e que vai machucar você. E que talvez você fale, Senhor, por que eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu oro, eu canto, eu oro, eu prego, eu tenho uma vida no altar, e por que está acontecendo isso? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você e para mim. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Essa semana, na segunda-feira passada, aliás, eu fui ao médico há 3 semanas atrás, quando cheguei lá na consulta, lá no Sapopemba. Eu moro na Praça da Área, perto de São Mateus eu fui. Gastei um dinheiro condução que eu não tinha, mas tinha que ir, porque é longe, não dá para ir de condução comum. Demora muito. É quase 2 horas para chegar e 2 horas para voltar. Cheguei na consulta, e entrei diante da médica, cadê os exames? O laboratório do hospital onde eu fiz não mandou os exames para a médica. Ela não tinha nenhuma informação sobre o meu problema. O que aconteceu? Saí nervoso de lá, chateado, aborrecido. Fui até o hospital onde eu fiz o exame. E eles erraram, porque a lauda que eu tinha que pegar depois do exame, eles não me deram. Confundiram com outro paciente e me dispensaram sem lauda, sem nada. E quando eu cheguei lá, estava lá guardado, envelopado, a lauda. E foi comunicado à médica sobre o exame. Foi me chamado, segunda-feira estive lá. 6h30 da tarde, estava lá em São Mateus. E quando eu cheguei lá, já atrasado em cima por causa do trânsito, mesmo indo de Uber, a médica abriu o envelope, olhou para mim, olhou para o envelope, olhou para mim e disse, seu Isaías, fiquei preocupada com esse resultado. Mas para que nós tenhamos consciência tranquila, vou lhe passar mais alguns exames. Me passou muitos exames. Hoje eu vou fazer os exames. Caiu o papelzinho daqui. Vou fazer os exames. E está aqui no chão. Até grudou no tapete. Depois tira. O que aconteceu? Fiz exames hoje, tenho mais um para fazer. Dia 30. Lógico, eu fiquei preocupado. Mas chegando em casa, e durante esses dias depois da consulta, eu falei, Senhor, eu sou teu servo. E como Jó, Senhor, tu me teceste vendo da minha mãe, tu conheces meu organismo. Tu sabe que eu sou e que eu preciso. Se for alguma coisa seu que eu tenha, que precise de cirurgia, amém. Se for uma coisa que tu queres curar, amém. E se for uma coisa que tem que me levar, amém da mesma forma. Eu estou pronto. Eu estou pronto, Senhor, para que a tua vontade seja realizada na minha vida. Amados, nós temos que ter essa íntima confiança, certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Logicamente, eu não quero morrer. Ninguém quer. Ninguém quer passar por dificuldade, doença, sofrimento. Ninguém quer. Mas a soberania dele. Ele é soberano. E sabe como nos tratar. E sabe de onde precisamos ser moldados. Quando temos essa comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita em nós faz com que a autoridade e o poder de Deus se manifestem através da nossa vida. E a partir daí podemos fazer prodígios e maravilhas e milagres em nome do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. E o nome dele será glorificado. O chamado de Deus para o homem e para a mulher, para o moço e moça, é um convite divino a um relacionamento de santidade e um relacionamento de propósitos. Deus não chamou você e a mim para ficarmos andando ao léu, ao Deus dará, não. Quando Deus nos chama, quando Deus trabalha em nossas vidas, é para um propósito. Tem um propósito, sempre tem um propósito. Talvez não seja seja pregador, pregar o evangelho, talvez seja uma pessoa que vai carregar a caixa de som. Quando eu comecei na minha vida cristã, eu carregava a caixa de som, me chamavam de Hulk. Que no evangelismo nas praças públicas, eu levava 2 caixas maiores que essa nas costas, uma de cada lado. Eu era jovem, tinha força. Eu não cantava, eu não tocava, eu não pregava. Mas fazia a minha parte ajudando daquela forma. Depois, com o tempo, comecei a tocar, comecei a cantar, comecei a falar. Mas comecei carregando caixa de som. Comecei arrumando os bancos da igreja, varrendo o chão da igreja, onde eu era membro. Comecei arrumando a sala de instrumentos,
porque ela tinha banda, e fazia com amor, louvando ao Senhor, porque era aquilo que eu tinha que fazer, era aquilo que me dado para fazer. Outras pessoas não queriam fazer. Eu lembro que certa feita, quando eu estava dirigindo uma igreja na Praça da Árvore, do Exército de Salvação, eu estava ali como membro, dirigente, e os seminaristas iam fazer um evento de final de ano, que era a formatura deles. Então eu tinha que fazer uma faxina geral no salão. E o salão era grande. As luminárias ficam tudo no alto. Tivemos que armar andaimes. E um dos seminaristas chegou, eu estava trabalhando, fazendo as coisas no escritório, e o líder do seminário falou, todos os seminaristas vão descer para arrumar. Limpar os lustres, limpar os globos, limpar o salão, porque sabe que a igreja tem que estar impecável. E um dos seminaristas falou para mim assim, essa obrigação é sua. Eu não entrei no seminário para ser faxineiro, para fazer limpeza, para servir de bucha. Aí eu falei, se você não serve para limpar um salão, você não serve para servir a Cristo. Ele queria bater em mim, quis brigar comigo. Os outros irmãos não deixaram. Porque eu respondi duro para ele. Ele achava por ele ser um seminarista e eu não ser seminarista, ser apenas um dirigente local da igreja, ele podia falar de qualquer forma. Você está carregando a caixa, está limpando a cadeira, está carregando as cadeiras, está arrumando o instrumento de som, está cantando no louvor, está pregando o evangelho, está evangelizando, está distribuindo alimento, está levando roupa. Faça a glória de Deus. Porque se Deus deu essa oportunidade, porque Ele quer usar você, Ele quer mostrar para você um propósito. Esse propósito envolve abandonar o pecado, seguir a Jesus, viver de maneira digna, obedecendo aos seus mandamentos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Além da salvação, o Senhor inclui uma missão única e vocação específica para servir o próximo e glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Romanos 8, 28. Meus irmãos, eu vou parar por aqui e continuarei na semana que vem. Falei com o pastor Edson. Deus procura homens e mulheres que restaurem o altar da oração, da santidade, da palavra, nesse último tempo da igreja. Deus está procurando homens e mulheres que restaurem o altar da oração, da santidade e da palavra, nesse último tempo da igreja. Que eu e você possamos ter essa vida de oração, possamos ter essa vida de santidade, sermos dedicados na obra de Deus. Tudo isso importa, mas de nada vale se não obedecermos à voz do Senhor e à sua palavra, à sua vontade. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre isso, sobre homens e mulheres que Deus chama, que Deus prepara para estarem fazendo a sua vontade e servindo a Ele. Amém, meus amados?